Parágrafo 2º. O parágrafo 2º vem falar o que? As responsabilidades da Polícia Rodoviária Federal. Tudo bem? Então ela vem determinar que o que? É um órgão permanente, né? Então também não dá para ficar criando uma polícia rodoviária hoje, daqui, quando muda determinado governo, criar outra, não dá. Tem que ser um órgão permanente, que dê continuidade aos trabalhos que estão sendo feitos e realizados. Tudo bem? Organizado e mantido pela União, por quê? Competência da União. A União vai ter a missão de proteger aí, né, as suas rodovias, tudo bem? Estruturada em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, tá certo? Então, os crimes, os problemas que ocorrerem ali nas rodovias, né, vai ser competência da Polícia Rodoviária Federal, tudo bem? Como exemplo, se a rodovia Regis Bittencourt, ela é competência da federação, é uma rodovia federal. Quem que vai patrulhar, quem que vai, em tese, cuidar daquela área de forma preventiva? É a Polícia Rodoviária Federal, tranquilo? Parágrafo 3º, a Polícia Ferroviária Federal. Ferroviária, não confundam, senhores alunos e senhoras alunas. Por quê? Confundir ferrovia com rodovia. Na hora lá da prova de vocês, na pressa, tá estressado, tá com a cabeça preocupada no tempo, no horário. Então, tomem cuidado, prestem atenção. Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente também, via de regra, os órgãos responsáveis pela segurança pública, eles são permanentes, não pode ser criado um hoje, destituir amanhã, acabar amanhã, não pode, tudo bem? Organizado e mantido pela União, responsabilidade da União, em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo, onde? Se é polícia ferroviária, vai patrulhar e proteger onde? As ferrovias federais, tá? Bem tranquilo isso aí, bem fácil. O quarto, né, pessoal? Parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição. Vem falar o quê? As polícias civis, tá certo? Dirigida por delegados de polícia de carreira. Então, é um profissional que passou lá no concurso público, ele é de carreira, tá certo? Incumbem, ressalvadas as competências da União. Então é assim, as polícias civis, elas são de competências estaduais, tá certo? Então, ressalvadas, o que é isso? Não pode ir contra ou pode prejudicar o trabalho da União, as competências da União. Lá nós explicamos no parágrafo 1º, quais são as responsabilidades da Polícia Federal. Então, as missões das polícias civis, que são estaduais, não podem prejudicar o trabalho da Polícia Federal, tá certo? As funções de Polícia Judiciária, então, ela vai ter essa missão, né? Após o crime ter ocorrido, a missão que de investigar, né? Fazer lá o registro das ocorrências, fazer a investigação, buscando sempre autoria e materialidade, tudo bem? E a apuração de infrações penais, tudo bem? Com relação a infrações penais, ocorreu um homicídio, né? E não identificaram lá quem que é o autor. Vai ser registrada a ocorrência, né? Na polícia Civil. A partir daí a Polícia Civil vai começar a investigar, né? Quem foi o autor, onde foi o crime, quem são as pessoas envolvidas e assim sucessivamente, exceto o que? Os crimes militares, tudo bem? Então, com relação aos crimes militares, quem que vai cuidar especificamente desses delitos, mesmo na esfera estadual, quem são? São os próprios militares, tudo bem? Parágrafo 5º do artigo 144, as polícias militares, então a gente vai falar dos militares, né? Cabem a polícia ostensiva. O que é ostensividade, pessoal? A pessoa está lá, o militar está lá devidamente fardado, a sociedade conhece a farda desse policial, né? Através do seu equipamento, através da sua viatura. Isso é o que? A forma ostensiva
né, que cabem às polícias militares. E o que é a missão deles? A preservação da ordem pública. O que é preservar, pessoal? Se tornar presente para que o crime não ocorra, tá certo? Então, por isso que nós temos uma polícia militar de forma ostensiva fazendo o patrulhamento nas ruas, que a missão dela é preservar e evitar que os crimes ocorram, tudo bem? Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe-as a execução de atividades de defesa civil. Então, né, pessoal, tudo que for aí com relação ao apoio da sociedade da defesa civil, quem que vai ser competência são os bombeiros militares, né? Como exemplo, questões de alagamento, né? Toda vez que uma cidade acaba sendo alagada e precisa de um apoio, não tem um equipamento para poder chegar lá e ajudar a sociedade, quem que vai estar apoiando, dando esse apoio direto são os bombeiros, tudo bem? Então, essa é a missão das missões dos bombeiros, tudo bem? O parágrafo 5º, letra A, né, do artigo 144, pessoal, é um adendo, né, uma emenda constitucional que entrou em vigor falando que as responsabilidades da Polícia Penal, tudo bem? As polícias penais, qual que é a responsabilidade dela? Né? São vinculadas ao órgão administrativo do sistema penal e das unidades federativas a que pertencem, cabem o quê? A segurança dos estabelecimentos penais. Então, o que a missão máxima deles é o que? É a segurança dentro dos presídios, pessoal. Então, com o adendo da emenda constitucional 104 do ano passado, atribuiu essa responsabilidade às polícias penais. Tudo bem? Isso pode cair na prova, né? Na prova de vocês, considerando que é uma recente alteração da Constituição Federal. Beleza? Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, elas são o quê? Forças auxiliares e reserva do Exército. Então, caso seja necessário o emprego das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, eles podem ser empregados em alguma missão, principalmente aí, caso seja aí no caso de guerra, tudo bem? Subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distritais, o que? Aos governadores dos estados. Então, o chefe do executivo de cada estado é o responsável, a autoridade em tese máxima na esfera do seu estado com relação ao quê? A polícia militar, aos corpos de bombeiros militares, às polícias civis e às polícias penais. Não esqueçam das polícias penais aí também, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Isso é muito importante, com certeza vai cair na prova de vocês. Tudo bem? Indo lá para o parágrafo 7º. Parágrafo 7º do artigo 144, vai falar o quê? A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência em suas atividades. É assim, pessoal, a Constituição Federal está dando o que ela quer e está atribuindo a responsabilidade para cada órgão. Cada órgão, na sua individualidade, tem que criar uma lei específica que vai o quê? Determinar o seu funcionamento e a sua eficiência. Tudo bem? Tranquilo? Isso fica a responsabilidade para cada órgão. A Polícia Militar vai ter uma lei específica que vai regir a eficiência dela, o funcionamento dela, a Polícia Civil e assim sucessivamente. Tranquilo? Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir as guardas municipais. Então, aqui no parágrafo 8º, pessoal, vai falar o quê? Que os municípios poderão, está falando que é obrigação? Não está falando que é obrigação, está falando que o município poderá constituir a sua guarda municipal. Destinada a quê, pessoal? Destinada à proteção de seus bens, dos bens do município. Serviços e instalações conforme dispuser a lei.
mais uma vez aí a Constituição Federal, ela abre margem para que o município crie a sua guarda municipal, bem como determina que seja criada uma lei. Qual lei que fala sobre isso? A lei do Estatuto das Guardas, que é a Lei Federal 13.022. Tudo bem? Tranquilo? O parágrafo 9º do artigo 144 da Constituição Federal, ele vem falar o quê? A remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo, será fixado na forma do parágrafo 4º, artigo 39. O artigo 39 da Constituição Federal, ele vem falar dos funcionários públicos, né? A forma de remuneração dos funcionários públicos. Isso aí é um estudo posterior que nós iremos esclarecer em breve. Tudo bem? Parágrafo 10º, vem falar sobre o quê? A segurança viária, o quê? Das vias, né, pessoal? Quem que vai ser o responsável diretamente dessa segurança das vias, né? Exercida para a preservação da ordem pública. Mais uma vez, eu já falei inicialmente lá que o quê? Que a segurança da via, do trânsito, isso é importante, né? Isso, dependendo do que ocorrer, se uma via não for sinalizada, se os cidadãos não souberem aí de legislação mínimo de trânsito, etc., um acidente de trânsito pode ceifar vidas. Uma pessoa pode morrer por um caso de inobservância de uma placa, de um sentido obrigatório, enfim, e assim vai. Então, é interessante essa preocupação do artigo 144 da Constituição, né, nesse parágrafo 10º. A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da equanimidade das pessoas, né, e do seu patrimônio e das vias. O que deve ser feito? Compreende a educação. Lembra que eu comecei falando assim, é importante que as pessoas elas saibam como funcionam as regras de trânsito na sua cidade, por onde ela esteja passando, tudo bem? Bem como a educação, a engenharia, a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegure ao cidadão o direito de mobilidade urbana eficiente. Então, pessoal, tudo isso que tratou agora o parágrafo 10º é o quê? É a preocupação de instruir a nossa sociedade. Temos que instruir a nossa sociedade para quê? Para que não ocorra problemas maiores. Como eu falei, dependendo se um cidadão não souber interpretar uma sinalização, fica complicado. Se não tiver um sistema de engenharia que calcule, que saiba lá que determinada velocidade, determinada via pode causar problemas, vai ficar difícil e pessoas poderão morrer em decorrência disso, tudo bem? E aí no inciso 2 do parágrafo 10º vem falar o quê? Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, os respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Então, os seus estados e os municípios têm que aí criar os seus órgãos ou atribuir responsabilidade para os seus órgãos para que cobrem as questões de trânsito. O trânsito é importante e faz parte aí da segurança pública, tudo bem? Na Polícia Militar, nós temos o policiamento de trânsito, né? Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós temos o policiamento de trânsito. Cuida exatamente disso, tem a parte de educação, fiscalização e assim vai. Os municípios devem criar lá o seu órgão responsável pela fiscalização de trânsito e engenharia de trânsito para que tenha uma cidade controlada, que evite acidentes e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Isso foi o nosso estudo com relação ao artigo 144, né? É interessante que no decorrer das aulas vocês tenham material, façam anotações, estejam num ambiente controlado para que o nosso estudo tenha uma maior eficiência. Bom estudo a todos!